Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre direitos humanos. Vamos conversar um pouquinho sobre direitos humanos, especificamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Matéria bacana, matéria tranquila. Tem muito a ver com o direito constitucional, porque muitas das questões tratadas nos direitos humanos têm repercussão no mundo do direito constitucional. Então são matérias afins, bem legal, e cai bastante em prova. E o bacana é que cai em prova de duas formas: ou é interpretação ou é decoreba da legislação de direitos humanos. Olha só, a aula a gente preparou da seguinte maneira: a gente dividiu em teoria geral sobre direitos humanos e uma declaração universal dos direitos humanos. Esses dois pontos são importantes para você dar início aos seus trabalhos de direitos humanos, seus estudos de direitos humanos. Uma teoria geral explica um pouco sobre o que é direitos humanos. Parece um assunto tão vago, tão longe, tão abstrato, né? Todo mundo fala que direitos humanos é para aplicar só para preso, né? Tá preso, chama os direitos humanos para socorrer a gurizada que tá na jaula. Não é assim. Direitos humanos é muito mais que isso. Direitos humanos diz respeito à tua vida. Direitos humanos diz respeito à vida da sua família, à vida do seu vizinho, preso ou não preso, tanto faz. Direitos humanos está aí, atinge uma quantidade significativa de pessoas. E, fechando a aula, a gente trabalha especificamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Sussa! Vamos em frente? Olha só. Teoria geral dos direitos humanos. Vamos trabalhar conceito, evolução, abrangência e sistemas de proteção. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, ó, sistemas de proteção, é que a gente afunila especificamente para a nossa matéria de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá? Olha só, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que pensar em algo além das fronteiras do Brasil. A gente tem que pensar no mundo. Todas as pessoas do mundo. Porque eu não estou fazendo um direito só para brasileiros. Eu estou fazendo um direito para todos os seres humanos, incluindo todas as raças, todos os gêneros, homens ou mulheres, idades, crianças, recém-nascidos, idosos, até quem está para nascer é contemplado com as regras de direitos humanos. A ideia de direitos universais, direitos humanos universais, é porque a gente fala do todo. Não é de um país, não é de uma cidade, não é de uma região, não é de um continente. Eu estou falando do mundo inteiro. Conjunto de normas que em cada momento histórico busca concretizar a dignidade, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a solidariedade humanas. Olha que bacana. Um detalhe interessante. Conjunto de normas que a cada momento histórico. Quando a gente fala a cada momento histórico, eu tenho que levar em consideração momentos de grande repercussão no mundo, como guerras, por exemplo, guerra mundial, ou uma grande crise de fome, de seca em determinado país, ou uma onda de violência, ou de um regime político ditatorial qualquer, de um país qualquer aí, são marcos extremamente importantes para a produção ou para a revisão de normas referentes a direitos humanos. Quando a gente viu a guerra do Iraque, por exemplo, na guerra do Iraque, muitas pessoas foram presas no Iraque e levadas para Guantánamo, uma prisão norte-americana situada num país chamado Cuba. E o mundo inteiro ficou sabendo que aqueles iraquianos presos em Cuba, na prisão de Guantánamo, eram tratados assim, pior do que cachorro, muito pior do que cachorro. Então esse foi um momento histórico que forçou a ONU a reconhecer direitos para aquelas pessoas, ainda que sejam verdadeiramente terroristas, porque a gente não sabe exatamente se são ou não, né? É muito fácil indicar que a pessoa é terrorista, mas se você não tem a certeza que só vem de um processo longo e demorado, não dá para chamar por aí todo mundo de terrorista. Enfim, pensando nisso, a ONU, num determinado momento da história, falou: olha, vamos dar regras mínimas de proteção para essas pessoas. Quer queira, quer não queira, são seres humanos. Terroristas ou não terroristas, são seres humanos. Né? Tem muita gente que não gosta desse discurso porque acha que quem está na cadeia é bandido. Nem sempre todo mundo que está na cadeia é bandido. E mesmo entre os bandidos existem graus de bandidos. Né? Tem aquele bandido que roubou uma caixa de leite no supermercado para alimentar a filhinha que estava em casa. Mas também tem o bandido que esquartejou 50 pessoas. São bandidos e bandidos. A gente tem que observar cada um como um ser humano.
É difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender isso principalmente para a tua prova, beleza? Olha só, não se confundem com direitos fundamentais constitucionais. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de um tipo de regra. Quando eu falo em direito constitucional, eu estou falando em outro tipo de regra. Mas eles têm uma ligação, porque olha só, quando a gente fala em direitos humanos, esse é o meu conjunto de regras. E quando eu falo em direito constitucional, este é o meu outro conjunto de regras, beleza? Então eu tenho dois conjuntos, duas sacoladas de normas e de regras. Uma fala sobre direitos humanos e outra fala sobre direitos constitucionais. Mas elas têm um ponto em comum, que é chamado de direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Quando eu falo de direitos fundamentais, eu tenho um elo de ligação entre o direito constitucional e os direitos humanos. Bacana, né? Quando eu falo em direitos fundamentais, eu tenho um elo de ligação. Um exemplo de direitos fundamentais, a vida. Outro exemplo, a liberdade. Quer mais um? Dignidade humana. Dignidade humana. Estes aqui são direitos fundamentais, exemplos de direitos fundamentais. E eu tenho isso tanto no direito constitucional como nos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala da proteção da vida, fala da proteção da liberdade, fala da proteção da dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo em direitos fundamentais, eu tenho uma matéria comum entre duas ciências diferentes. Fica esperto com isso, porque eu não posso dizer que direito constitucional é a mesma coisa que direitos humanos, ou que direitos humanos é a mesma coisa que direitos constitucionais. Eu tenho algo em comum, mas tenho muita coisa diferente. Direito constitucional são regras internas de um país. Regras internas de um país, quando eu falo em direito constitucional. E quando eu falo em direitos humanos, eu falo em regras externas ou universais. Um outro exemplo é uma outra diferença. Quando eu falo em direito constitucional, eu estou falando em soberania, estou falando em Estado. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de igualdade internacional. Pouco me interessa a soberania, pouco me interessa a ideia de Estado. Então são regras distintas, porém têm algo em comum: direitos fundamentais. E nesses direitos fundamentais tratam do mesmo assunto: vida, liberdade, dignidade, e por aí vai. Mas são matérias diferentes, são ciências diferentes. Então eu não posso confundir direitos humanos com o direito constitucional. Eles têm apenas um elo de ligação, eles têm uma conexão entre eles, um link que liga os dois. Mas eles não são a mesma norma e nem se confundem. Elas tratam de coisas bem distintas, bem diferentes, né? Quando eu falo em direito constitucional, eu falo apenas aqui, do Brasil. Quando eu falo em direitos humanos, eu falo do mundo inteiro. Legal, né? Tranquilos? Sussa! Então vamos em frente. Olha só, conceito sobre direitos humanos. A gente já viu um conceito preparado, mas eu preciso levantar alguns pontos para você que são importantes. Ideal comum para todos os povos e para todas as nações. Não é um ideal comum só para brasileiros ou para o Brasil. É para todos os povos e todas as nações. Ah, cabeça, mas olha só, eu sei que a Declaração Universal de Direitos Humanos não foi assinada pela Rússia, por exemplo. Tudo bem, não tem problema nenhum. A Rússia não quis assinar, problema da Rússia. Mas a regra vale de uma maneira ou de outra para os cidadãos russos ou para qualquer pessoa que viva lá na Rússia, tá? É um sistema de valores produto de uma ação universal humana. Quando eu falo em Declaração Universal de Direitos Humanos, eu estou falando de valores. Por exemplo, o valor da vida, o valor da dignidade,
O valor da liberdade, o valor da igualdade e por aí vai. São valores fundamentais, são direitos fundamentais que muitas vezes são chamados de valores. Produtos de ação universal, produtos de um movimento, produtos de uma conscientização universal. A dimensão histórica dos direitos humanos cai muito em prova. Porque eles têm uma classificação. Como eles se formam, como é que eu posso dizer? Como eles se apresentam, se qualificam com o passar do tempo, à medida de determinados momentos históricos, a gente fala em gerações de direitos humanos ou dimensões de direitos humanos. A palavra técnica mais adequada é dimensão, tá? Dimensão e não geração. Mas cai muito em prova falando de direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração. Tudo bem, se cair na tua prova, tá valendo, não tá errado, mas tecnicamente o mais correto é primeiro direitos humanos de primeira dimensão, direitos humanos de segunda dimensão, direitos humanos de terceira ou de quarta dimensão, tá? Fica ligado nas duas palavrinhas. Primeira dimensão ou primeira geração, direitos civis, políticos, vida, liberdade e propriedade. Direitos humanos de segunda geração ou de segunda dimensão são os direitos sociais. Direitos humanos de terceira geração ou de terceira dimensão, é a solidariedade, a fraternidade. Direitos humanos de quarta geração ou de quarta dimensão, ciência e tecnologia. Quando eu falo em direitos civis e políticos, eu estou falando do direito de ser pessoa, direito de opinar politicamente, direito de ter liberdade, propriedade. Quando eu falo em direitos sociais, eu já penso em direitos coletivos do trabalhador, por exemplo, ou direitos vinculados a uma coletividade maior do que o indivíduo. Esses aqui, de primeira geração, são chamados direitos individuais, né? Ou os direitos egoístas, né? Só interessam a mim. Já os direitos de segunda geração ou de segunda dimensão são os de caráter coletivo. Eles já não interessam apenas ao indivíduo, mas a uma coletividade determinada. Os de terceira geração ou de terceira dimensão são os conhecidos direitos difusos. E aqui eu incluo o direito ambiental, o direito do consumidor e por aí vai, né? Ciência e tecnologia, esses são os direitos como é que eu posso dizer? Da genética, do embrião feito in vitro, né? Da robótica, da expansão da inteligência artificial. Eu estou situado aqui, nessa última dimensão, que é o que o futuro nos espera, nos aguarda, nos prepara, melhor dizendo. Quando a gente fala em direitos humanos de quarta dimensão ou de quarta geração, eu estou falando sobre a ciência dos alimentos, como os alimentos transgênicos, o direito de produzir modificação genética em alimentos para alimentar o mundo. Tá? Se isso é bom ou não, eu já não sei mais, né? Porque a gente come tanta porcaria achando que está fazendo uma alimentação saudável, mas isso está aqui, Eu tenho o direito de me alimentar com algo saudável, algo que foi, por alguma razão, geneticamente modificável, mas que não vai me causar problema. Como é que eu sei isso? Eu só sei exigindo que façam testes e investigações científicas a respeito de um determinado alimento. E quem é que me ampara? Quem é que me dá esse direito? É essa onda de direitos que vem aqui de ciência e tecnologia, são chamados direitos de quarta geração ou de quarta dimensão, né? O embrião in vitro, para quem não sabe ou para quem nunca parou para pensar, é a fertilização feita em laboratório. O ser humano nasce a partir de uma fecundação artificial. Pega-se um óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, faz a fecundação em uma máquina e depois que o embrião ficou pronto, captura o embrião e coloca no ventre da mãe para dar a gestação. Isso é previsto no Brasil? Sim, isso é previsto no Brasil. E esse embrião tem os mesmos direitos do que aquele embrião feito do método tradicional e natural? Tem. Está tudo aqui baseado nesses direitos humanos de quarta dimensão.
Por que a gente discute se é de quarta dimensão ou de quarta geração? Porque a ideia de geração é uma ideia de sucessão. É uma ideia de sucessão. Os de primeira geração tiveram seu momento, acabaram, foram embora, veio um modelo novo de segunda geração, né? Não tem o Gol? O Gol, o carro da Volkswagen, tem lá Gol G1. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 6599719373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau.